aqui nos estúdios da CBN o professor Paulo Cabral. Professor, obrigado pela gentileza de atender o convite de vir falar com a CBN. O Instituto é que agradece a oportunidade da divulgação. Pois é, o Instituto está preparando aí um evento que vai acontecer agora em maio, no dia 23, que é o lançamento de 8 novos volumes da série Memória Sul-Mato-Grossense. O que isso representa? Qual a importância desse evento para a gente? Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse evento. Veja, o Instituto ele tem uma linha editorial que, sem modéstia, tem títulos da maior importância. É um trabalho que teve início na gestão do Hildebrando Campestrini, inclusive esse projeto ainda é da lavra do Hildebrando, que participou do edital de 2015 do Fundo de Investimentos Culturais do Governo do Estado, foi aprovado, como o recurso só saiu no final de 2017, por isso que o lançamento está sendo agora, não é? Mas nós temos uma linha editorial bastante alentada, com mais de 100 títulos já em catálogo, e na série Memórias o que se busca é a reedição de obras clássicas, obras de importância para a historiografia regional, e no caso desta coletânea de 8 volumes, temos um título inédito de um trabalho de grande peso, uma pesquisa muito alentada e razão pela qual foi também contemplado nessa publicação. O que a gente pode extrair? A gente viu aqui que são 8 obras. Tem alguma inédita? A inédita é Jean Serroux-Camus, um francês dos Pirineus no coração do Brasil, do Erli Carneiro de Paiva. O Eli é casado com uma Serroux-Camus, descendente desse Jean, que foi pioneiro na região norte. Ele se estabelece em Coxim e trabalha em muitas fazendas daquela região. Ele é carpinteiro de ofício e depois também passa a assumir a construção de algumas coisas, dá origem a um clã bastante numeroso lá da região norte, sobretudo Coxim, com gente espalhada aí por todo o estado, e esse trabalho, o Eli, que é um erudito, ele vai para a Europa, ele pesquisa arquivos franceses, espanhóis, e chega inclusive até uma documentação medieval para pegar a origem dos Serroux-Camus lá no País Basco. Eles são da região francesa do País Basco, e ele mostra inclusive todo um processo de estratificação social. E está no livro. E tudo no livro, pelo qual as famílias se destinavam a algumas atividades. E os Serroux-Camus, historicamente, desde a Idade Média, trabalhavam com madeira. E este Jean vem para Coxim e trabalha com madeira. E, a partir daí, ele mostra a atividade dele em Coxim e o próprio desenvolvimento da região. É um trabalho de pesquisa seríssimo. E conta a influência europeia no norte do Mato Grosso do Sul. Também. E numa linguagem muito agradável, muito acessível, nada imposta, né? Então, ele trata de uma história de família, e a partir dessa história de família, ele traça um panorama de uma região, e também aborda uma questão que é muito típica nossa, que é a imigração, porque afinal, sobretudo Mato Grosso do Sul, é um lugar que recebeu gentes de toda parte, inclusive do País Basco. Essa questão da exploração de madeira, só para continuar rapidamente nesse assunto, tem a ver ainda com essa questão da exploração dos bandeirantes que vieram para cá, não dele ser bandeirante, mas esse conjunto de pessoas que vieram explorar a natureza de Mato Grosso do Sul, por exemplo. Não, na realidade ele vem por conta de toda a condição da Europa, que estava meio complicada e conturbada naquele momento. Circunstâncias foram outras. De meados do segunda metade do século XIX, que é quando ele sai de lá.
Tem outras 7 edições que estão aqui. Outros 7 livros. Outros 7 livros, isso. Que não são necessariamente inéditos, mas que foram reeditados, né? E por que reeditados? Porque são livros esgotados, livros que têm uma importância basilar para a historiografia regional. Um deles é o Fronteiras Guarani, que trabalha, e veja que o título já é muito sugestivo, porque ele mostra exatamente a presença do povo guarani no sul do estado e o quanto eram fluidas essas fronteiras, eram quase móveis nessa região fronteiriça com o Paraguai, justamente por conta do elemento comum guarani que transita tanto do lado paraguaio quanto do lado brasileiro, independentemente das razões de Estado. Quer dizer, para o povo guarani, essas razões de Estado não tinham maior importância, já que a cultura se apoia nos tecorrás, que são os territórios sagrados deles, não é? E veja, isso ele escreve nos anos 30. É muito interessante esse trabalho e uma contribuição importantíssima para a gente compreender um pouco da história e da geografia dessa porção meridional do Mato Grosso do Sul, não é? Então vejam que a gente tem aí um título que fala da região norte, tem um que fala da região sul do Mato Grosso do Sul, né? E aí o título seguinte é Memórias da Grande Guerra. E esse é um trabalho muito interessante, organizado pelo Valmir Batista Correia e Lúcia Salsa Correia, um casal de professores que militou na Universidade Federal em Corumbá e que tem uma produção muito alentada e importante de história regional, especialmente Corumbá. No caso, eles pegam 3 documentos publicados logo depois da guerra: o Memorial do Cavassa, as Memórias da Madame Lacerre e um texto do Frei Mariano Banhaia, que serviu em Corumbá durante muito tempo. Todos eles publicados ainda no século XIX, quer dizer, bem no calor da guerra. O texto da Madame Lacerre, que foi prisioneira, ela é libertada em 1869 e escreve suas memórias em 71. Então, nesse trabalho, Valmir e Lúcia fazem toda uma contextualização, colocam esses documentos no panorama da época em que foram escritos, fazem anotações da maior importância para o esclarecimento do leitor. Então, estamos aí próximos de comemorar o Sesc Centenário do final da guerra, em 2020, e essa é uma obra que, obviamente, que sempre que a gente tem datas redondas, os estudos crescem a respeito dos eventos, e esse trabalho é uma grande contribuição. O outro título é O Estado de Mato Grosso do Sul e as Supostas Terras do Barão de Antonina. Esse livro diz respeito a um processo judicial que a família do Barão de Antonina distribuiu contra o estado de Mato Grosso. Nós vamos falar sobre isso logo depois do intervalo, professor. Volta a conversar aqui com o professor Paulo Cabral sobre o evento que vai acontecer agora no dia 23 de maio aqui em Campo Grande. Nós estamos falando do lançamento, né, de 8 novos volumes da série Memória Sul-Mato-Grossense. Professor, o senhor falava agora há pouco, e aí a gente passou agora de mais um desses 8 livros. Que era o Estado de Mato Grosso e as Supostas Terras do Barão de Antonina. Isso. Que é um livro baseado num processo judicial que a família do Barão impetrou contra o Estado de Mato Grosso, e o Astolfo Vieira Rezende foi o advogado que defendeu o Estado. E aí é muito interessante, porque o Barão de Antonina andou por aqui por volta entre 1847 e 1849. A alegação era de que ele estava estudando novas rotas, compreendendo melhor os rios que saíam da Serra de Maracaju para a Bacia do Paraná, o Rio Dourados, Rio Brilhante, esse tipo de coisa. Agora, curiosamente, ele vem
um ano antes da edição da Lei de Terras. E o Barão de Antonina foi o relator da Lei de Terras, tá? E aí eu não sei bem o que foi que ele aprontou. O jeitinho já vem de antes. O jeitinho já vem de antes. Você vê que isso é 1850, né? E aí a família entendeu que teria direito a alguma posse anterior à Lei de Terras. Mas o Estado comprovou que se tratava de terras devolutas e eles não levaram. De todo modo, é um texto muito interessante, seja para... É um capítulo da nossa própria história. Exato, seja para mostrar essa questão de terras, como é que foi conduzida, para mostrar como que uma família, de repente, se louvando em coisa, tenta ganhar alguma terra aí meio no grito, e o próprio valor da querela jurídica que está relatada no livro. Então, é uma coleção muito ampla e a gente percebe que é o retrato de diversos momentos da história do nosso estado. Né? Correto, porque o Instituto ele não pode fechar o seu interesse em apenas um foco. Então, desde que se trate de historiografia ou de geografia regionais, esse é o nosso principal compromisso, não é? Então esse livro aí é muito interessante e curioso. O título seguinte é Corumbá, Terra de Lutas e de Sonhos, do Valmir Batista Correia. O Valmir, como eu já mencionei, ele foi professor lá na Universidade Federal. Ele tem uma ligação muito próxima com Corumbá. Ele morou em Corumbá durante anos, exerceu cargo, vereador, foi vereador, enfim, uma pessoa que esteve fortemente articulada à vida da terra. E justamente numa cidade que tem uma riqueza histórica fantástica, exato, que é Corumbá, né? 240 anos de existência. Exato, e ele se apaixona por essa história e a sua produção toda estará, de algum modo, articulada a essa circunstância geográfica. E o Valmir, ele é geográfica. Um embaixador da literatura corumbaense, isso sem dúvida nenhuma. Sim, ele divulga, ele é um entusiasta. Esse livro é uma coletânea de artigos escritos ao longo de 30 décadas. É uma reedição, mas muitos dos artigos foram retomados, foram revistos, foram ampliados. Então, para quem tem interesse em conhecer a história de Corumbá, que foi o primeiro município do sul do Mato Grosso. Isso. Olha bem, quando é criado o município de Corumbá em 1778, tá? Corumbá correspondia a todo o estado de Mato Grosso do Sul. Até 1856, todo o território sul-mato-grossense, com exceção da zona de fronteira, que foi incorporada depois da guerra, correspondia a Corumbá, o município de Corumbá. Aí em 56 a gente tem o desdobramento de Miranda e de Paranaíba. Paranaíba desdobra de Corumbá, quer dizer, olha Porque Paranaíba tem 160 anos. De 1856. E depois aí vem Nioaque, 1870, e depois Coxim e Campo Grande, no finalzinho do século XIX, né? Então, Campo Grande é uma cidade, é capital, mas é mais nova do que Paranaíba, mais nova que Nioaque. Sim. E muito mais nova que Corumbá. Sim, sim. Agora, se beneficiou justamente das circunstâncias históricas, inclusive, né? E geográficas e da ferrovia. Quer dizer, a ferrovia foi decisiva para que Campo Grande se tornasse o que se tornou. Inclusive participando ativamente do processo de divisão do Estado, né? Esse desenvolvimento que aqui surgiu fez com que o discurso separatista tivesse mais guarida aqui. Exatamente. Mesmo porque Corumbá sempre esteve muito ligada a Cuiabá, pelos laços comerciais, isso, pela rota fluvial. Isso. Então, e também porque os corumbaenses, embora não sejam mineiros, são muito maneirosos. Isso. E ficavam assim, cair lá, tanto que não se sabia se Corumbá ficaria com o norte ou com o sul. E Corumbá, inclusive, tentou ser a capital do Mato Grosso do Sul. É isso aí. Muito. Bem, mas esse texto do Valmir, esse livro, versa sobre inúmeras facetas de Corumbá, e sempre com uma pesquisa alentada, com uma erudição investigativa,
com notas e comentários muito bem articulados. Né? Aí a gente tem o texto seguinte, História da Fundação de Campo Grande, do Eurípides Barçanufo Pereira. O Barçanufo, ele é médico também, não é? E ele é trineto do fundador de Campo Grande, Zé Antônio Pereira. Então, esse livro, ele traz muito da crônica familiar sobre as viagens de Monte Alegre a Campo Grande. José Antônio Pereira. Exato. Quer dizer, é um livro que se filia na tradição da crônica histórica e, obviamente, a crônica histórica tem os limites próprios, né, do gênero, que fazem a exaltação da família, resgatam todo esse aspecto, mas que, de todo modo, se trata de um documento importante para quem quer conhecer os primórdios da capital. O DNA. Né? O DNA de Campo Grande, né? Para muita gente, Zé Pereira é só um bairro, né? Campo Grande. José Antônio, só para registrar isso. E então é muito interessante que essas obras sejam reeditadas, a do Barça também. Quem é que pode comprar? Qualquer pessoa pode comprar? Qualquer pessoa pode comprar. O Instituto, ele fica na Avenida Calógeras 3000, de frente à ferrovia, e ele funciona de segunda a sexta, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Esse evento do dia 23 de maio, às 19 horas, vai ser lá no auditório do Instituto? No auditório do Instituto, também na Avenida Calógeras 3000. E além desses títulos, há inúmeros outros publicados com a chancela do Instituto e que estão à venda. Nós temos, por exemplo, a biografia do Pedrocian, biografia do Dr. Wilson Martins, que são trabalhos também dessa coleção Memórias. Né? No caso, foram edições próprias. E, finalmente, a gente está editando Onde Cantam as Siriemas, do Otávio Gonçalves Gomes, que são memórias quase poéticas e que, em que ele evoca figuras históricas, episódios, numa linguagem muito subjetiva, próprio de quem tem essa sensibilidade artística, e que hoje é uma forma muito valorizada de testemunho de lugares e épocas. E esse livro do Otávio é um testemunho primoroso de coisas do sul do Mato Grosso. Nós estaremos lá com vocês, com certeza acompanhando, agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, professor, por ter vindo. Nós aqui agradecemos muitíssimo a oportunidade e convidamos a todos para dia 23, às 19 horas, irem à Avenida Calógeras 3000, no Instituto, prestigiar o lançamento dessa edição. E só para finalizar, ela só foi possível graças ao apoio do Fundo de Incentivo Cultural do Governo do Estado, cujo edital de 2015 aprovou esta publicação, graças ao qual pudemos fazê-la. Muito obrigado. Tá. Vamos ao repórter da CBN.